Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos. Este é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio e no estúdio de hoje estão as colegas Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo jóia. E a gente tem a honra de receber mais uma vez o nosso amigo Max Lânio Lacerda, diretor de estudos do Centro Espírita Caminho da Luz, no Lago Oeste, monitor de diversos cursos na Federação Espírita Brasileira e membro do Grupo Mediúnico de Assistência Espiritual Leon Denis na Comunhão Espírita. Bem-vindo, Max. Tudo bem? Tudo bem, olá, muito obrigado. Nós é que nos sentimos honrados por mais uma oportunidade de participarmos desse belíssimo programa. Muito obrigado. Max, a gente está fazendo uma série de vídeos com você, né? Nós já fizemos outros tantos temas que estão lá na nossa playlist, mas a gente iniciou no programa 148 uma série de vídeos com você, com grandes personalidades do cristianismo. Iniciamos com Paulo de Tarso, falamos sobre a vida dele, sobre os escritos dele, né? Sobre a grande a experiência dele, tudo que essa experiência nos traz hoje como ensinamento. E hoje a nossa personalidade é Maria Madalena, também conhecida como Maria de Magdala, porque era proveniente dessa cidade próxima a Cafarnaum. Então, Maria Madalena esteve durante todo o Calvário ao lado de Jesus, e foi ela que apareceu foi a ela que ele, Jesus, apareceu em espírito 3 dias após a crucificação. Mulher rica e sedutora, foi tão impactada pelas lições de Cristo que terminou seus dias ao lado dos leprosos. Max, a história de vida de Maria da Madalena, ela impressiona pela sua total e imediata transformação ao tomar contato com Jesus Cristo, né, com as lições de Jesus, a ponto de ela ter sido recebida por ele no mundo espiritual, como nos conta o escritor Humberto de Campos na psicografia de Chico Xavier. Então, conta pra gente, quem foi Maria de Magdala, Maria Madalena? Uma personagem ímpar, podemos começar dizendo assim, porque ela é impressionante o como ela se transformou literalmente da água para o vinho, uma transformação incomparável. Mas nós, para respondermos essa pergunta, quem foi Maria de Madalena, nós precisaríamos dividir essa resposta em 3 partes. Primeiro, antes de conhecer Jesus, quem foi Maria Madalena? Se nós buscarmos nos evangelhos, não vamos encontrar estas informações, elas não estão registradas no evangelho. Mas graças à doutrina espírita, nós vamos encontrar no livro chamado Boa Nova, na lição número 20, com o título de Maria de Magdala, respostas importantíssimas a esta fase da vida dela que nós desconhecíamos até então. E também vamos encontrar no livro Primícias do Reino, lição 17, a Rede Viva de Magdala, também lições equivalentes de preciosidade enorme. O primeiro foi escrito pelo Humberto de Campos e o segundo pela nossa querida Amélia Rodrigues. Divaldo Franco com a Amélia e o nosso querido Humberto com o nosso querido Chico. Então, nós vamos ter informações preciosas. Então, quem tiver interesse, nós estamos iniciando, mas esse é o segundo livro, Primícias do Reino, que é o livro de Amélia Rodrigues. Quem tiver interesse em aprofundar, a lição 17 é uma das mais completas aqui desse livro, e mais compridas também, porque fala muito dessa mulher. Além dele, temos também esse que nós comentamos, que é o Boa Nova, que é a obra que, obviamente, o Chico permitiu Humberto de Campos trazer a nós. Além dessa obra, dessa página maravilhosa sobre Maria de Magdala, há outras 29 esplendorosas também. Enfim, é um convite a todos que nos veem e nos ouvem, que se quiserem aprofundar no tema, ali encontrarão muitas informações. Mas nós temos também a fase em que Maria Madalena conhece Jesus. Aí sim, nós vamos encontrar nos evangelhos alguns registros que são importantes. Vamos encontrar Lucas, Mateus e Marcos, os 3 apóstolos falando dessa mulher. É interessante que Lucas, ele vai falar no capítulo 8, por exemplo, que iam ele com os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena.
Então vejamos que Lucas aqui faz duas importantes anotações. A primeira, que curada de espíritos malignos. Aqui informação de que ela já tinha um processo obsessivo que estava instalado em Maria. E aqui ele nomina quem é ela, porque é muito comum a gente encontrar mulher, mas não saber quem é. Por exemplo, no Lucas, mesmo Lucas, capítulo 7, nós vamos encontrar essa mesma mulher, mas ele não diz que é Maria Madalena, e nós só vamos saber que é Maria Madalena graças à obra Primícias do Reino de Amélia Rodrigues. Ele diz assim: eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ela estava à mesa da casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Durante algum tempo, nós não sabíamos, sinceramente, quem era essa mulher. Amélia Rodrigues deixa claro que essa mulher é a nossa querida Maria Madalena, já modificada, porque ela já tinha encontrado Jesus. Aí o Mateus, ele vai falar do momento em que a mulher Maria Madalena e outras Marias e outras mulheres estavam ao pé da cruz, lá no capítulo 27, vai falar quando o corpo de Jesus vai ser colocado, inumado, ela também estava lá, junto com outras Marias e outras mulheres, e vai falar também quando ele aparece no primeiro dia da semana, em que ela vê o sepulcro vazio. E Marcos também vai falar que esse momento da situação de ter visto o sepulcro vazio ocorre também, ele diz no capítulo 16. E ele também fala que dela tinha sido expulsado 7 demônios. Uma linguagem, o 7 nós sabemos que é o número que os hebreus e os judeus, de uma maneira geral, utilizavam como símbolo, e aqui explicando que, querendo dizer que era uma obsessão severa. Então nós conhecemos a Maria Madalena, um pouquinho dela, en passant mesmo, pelo Evangelho. Nós podemos e devemos sempre consultar o Evangelho. Aqui nós temos uma referência, que é a Bíblia de Jerusalém, mas é uma obra que nós não podemos deixar de colocar como sendo um cabeçalho de estudo para nós espíritas e para todo mundo que queira conhecer melhor sobre a doutrina de Jesus. Por fim, nós temos um movimento que acontece depois que Jesus parte, depois que os espíritos seguem o caminho. O que aconteceu com Maria de Madalena? Também nós não saberíamos nada se não fosse a bênção de nosso querido Humberto e da nossa querida Amélia. E essa parte, ao longo da nossa fala, provavelmente nós vamos ter a oportunidade de comentar um pouquinho o que aconteceu com ela depois da partida de Jesus. Miriam e Thelma, vocês querem fazer perguntas sobre essa personalidade? Não, eu só queria colocar o seguinte, que como o Marx estava falando, né, a gente vê quando ela se cura, né, ela imediatamente ela segue Jesus, imediatamente ela fica cria em Jesus um laço muito grande. Então, assim, ela se toca nesse momento tão rápido, né, que a gente vai depois, com o decorrer do programa, a gente vai vendo mais o que o Max vai colocando sobre ela. Então, assim, ela à medida que ela foi tratada nesse processo, né, do processo obsessivo grave, ela se entrega ao processo de conhecer mais Jesus. Isso eu acho assim, foi incrível. Bom, eu queria comentar que puxando um pouquinho a fala da Thelma, que Maria de Madalena, Maria de Magdala, antes de conhecer Jesus, eu vejo que ela é muito parecida conosco ainda. Depois de mais de 2000 anos depois, nós ainda nos vemos retratados em algumas condições de Maria de Madalena. A obsessão de que ela era submetida não é justificativa por si só, né, dela estar levando uma vida na qual ela se dedicava exclusivamente às sensações, aos prazeres.
obsessão significa afinidade. Então, ela, além de ter a afinidade por aquele comportamento, existia também aqueles que com ela comungavam esse comportamento. E na viciações, ela tinha a viciação dos prazeres carnais, né? Das sensações. Nós também ainda vivemos, às vezes não direcionada às sensações nesse sentido, mas no desejo, na busca incessante, viciosa do poder, do dinheiro, né? E de outras tantas sensações que a gente busca. Então é interessante ver que Maria de Magdala vai nos trazer uma história, e Max vai percorrer essa história junto conosco, muito dentro de uma realidade nossa ainda. Exato. Eu queria comentar duas coisas, fazer duas perguntas aqui para o Max desenvolver a história de Maria Madalena, nesse sentido, né? Que lições ela traz para nós? Primeiro, que a gente já falou aqui, que a transformação dela foi imediata. Ao tomar contato com Jesus, a mensagem de Jesus, calou tão fundo na alma dela, que ela imediatamente seguiu Jesus, né? E quando a gente falou da transformação de Paulo de Tarso, no programa 148, né, que eu anunciei no início, a gente pode observar que Paulo de Tarso demorou ainda para compreender a mensagem de Jesus e incorporá-la, né, na sua vida, de tal forma que ele se tornou o grande apóstolo do cristianismo, né, o maior divulgador do cristianismo. Então eu quero que o Max nos explique por que essa diferença tão grande entre a Maria Madalena e o Paulo de Tarso, e também nesse sentido que Miriam falou, né, que a gente sabe que as questões da Maria Madalena são as nossas questões de hoje, né? A nossa busca por esse prazer de todas as formas exteriores, né? Que denota um vazio existencial. Na hora que a gente procura fora, significa que dentro existe um vazio que precisa ser preenchido. E Jesus preencheu esse vazio, né? Tanto é que ela imediatamente foi atrás da mensagem dele e da vida interior que ele estava proporcionando. Então, a gente ainda vive essas questões da Maria Madalena. Como é que essa transformação da mensagem dele tocou tão fundo nela e que pode, de repente, tocar no nosso vazio existencial? Então, Ana, se você for analisar a história evolutiva desse espírito chamado Maria Madalena, é diferente, com certeza, da história evolutiva do espírito chamado Paulo de Tarso. Na verdade, quando nós dizemos história evolutiva, é o conjunto de experiências que o espírito sofreu ao longo das reencarnações pretéritas e ao longo de muitas experiências, de tal sorte que o espírito vai sendo moldado e essa moldagem é proporcional às experiências que foram a eles facultadas. Veja, Paulo de Tarso tinha claramente um intelecto muito desenvolvido, falava 3 línguas já naquela época, era um doutor da lei, tinha uma capacidade de falar, a sua oratória era impressionantemente forte, as pessoas se tocavam com a clareza, com a elevação da fala, enfim, era um espírito que desenvolveu muito a polaridade relativa a intelecto. Já a nossa querida Maria de Madalena, nós vamos encontrar o desenvolvimento muito perceptível na polaridade que se diz sensibilidade. Vamos, por exemplo, pegar na lição 20 do Boa Nova, que nós nos referimos, e ouvir o nosso querido Humberto de Campos trazendo informações que nós não conseguiríamos ter se não fosse por ele. Dizendo assim, depois que lhe ouvira a palavra, observou que as faculdades da vida, ou melhor, as facilidades da vida, não lhe traziam mais nenhum agradável movimento. Ao contrário, trazia um tédio mortal. E aí ele usa a expressão, ao espírito sensível. Veja a palavra, espírito sensível. Ela já tinha uma sensibilidade nela, espírito chamado Maria Madalena naquela encarnação. Sensibilidade, se você buscar lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Sede Perfeitos, nós vamos escutar Allan Kardec falando sobre esse tema, maturidade do senso moral, maturidade da sensibilidade. Quanto mais elevado o espírito,
maior é a sua sensibilidade, maior é a sua maturidade moral. E a nossa querida a Madalena, ela tinha isso já construído dentro dela. Por necessidade das experiências daquela encarnação, ela se deixara conduzir para um rumo que aparentemente a satisfazia, mas nós vamos ver que para ela, depois que ela conheceu a essência, passou a ser um tédio, ao invés de ser uma busca que ela, na verdade, estava fazendo. Ainda vamos ouvir que, quando ela ouviu as pregações de Jesus, ela passou a tomar por uma profunda admiração ao Messias. Ou seja, o que ele falou mudou os pensamentos dela. Ela teve novas proporções de vida que, naquele mundo em que ela se entregara, envolvida por todos aqueles prazeres, envolvida por todos aqueles amolecimentos, ela não passava por ela um movimento de pensar. Então, pensamentos novos foram plantados na alma dela. E como ela já trazia as construções arquétipas das evoluções pretéritas, aquilo foi como uma ignição, como um start. Ligou. E ela, na verdade, passou a ter as características que já lhe eram próprias, acordadas, despertadas. Por isso, vamos ouvir ainda o nosso querido Humberto dizendo que quando ela estava sofrendo as dificuldades depois da partida de Jesus, ela passou por muitas dificuldades, nós só sabemos disso através dessa literatura. Ela passou a ter uma coragem que ele chamou de indefinível, que tomava conta da alma dela. Ela não sabia de onde ela recolhia tanta força para vencer tanta dificuldade. Mas, além disso, nós vamos encontrar uma informação preciosa que a Amélia Rodrigues nos traz. A Amélia Rodrigues diz que ela tinha um coração generoso, mesmo antes de conhecer Jesus, que ela gostava de ajudar e, por ser infeliz, talvez compreendesse a dor dos sofredores e se apiedava deles já na época da condição que ela tinha elegido anteriormente. Olha o que ela diz: suas mãos e dedos adereçados derramavam moedas e ofertavam pães, e se as portas de sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer, seus servos tinham severa ordem de abri-la à dor e ao sofrimento dos que buscassem ajuda ou guarida. O encontro com Jesus, o diálogo fora breve, toda uma vida, porém, perpassou nele. Ao retornar, não era mais a mesma. Veja só, ela já trazia aquelas bases que ela construiu nas encarnações pretéritas de sensibilidade. Ela já sentia compaixão pelos outros, mesmo se entregando àquela vida. Então, tinha ali um paradoxo. Ela vivia uma vida de prazeres, de sensações, mas que não a acalentava na intimidade, porque quando ela estava como ela era mesma, ela era generosa, ela gostava de ajudar. E quando ela ouviu Jesus, ela mudou completamente. Uma estranha e uma poderosa transformação fez alguma força no íntimo dela, que acordou. Então, nós estamos vendo aqui que essa mulher já era, como podemos dizer assim, entre aspas, pronta. Faltou apenas aquele contato, aquele movimento. Aí você diz assim, mas Max, ela estava pronta e faltou o contato. O Paulo teve o contato e ficou vários anos. Precisou ter o contato presencial com ele em espírito para poder acordar. E mesmo assim levou 3 anos lá em fazendo as suas revisões e para poder realmente se lançar ao trabalho. Quer dizer, Paulo era um espírito que estava, entre aspas, muito voltado a uma tarefa nobre. Ele era um espírito que cuidava das leis, e ele fazia isso de maneira muito bela. Ele defendia Moisés de uma forma tão grande que o Estevão, quando estava morrendo, disse que se ele defende Moisés dessa forma, e quando ele conhecer Jesus, como ele não defenderá Jesus? E, de fato, quando ele conheceu Jesus, e ele precisou tempo, ele não estava pronto, e ela estava pronta. Então, o nosso querido Emmanuel tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim: bastou o encontro com Cristo para que Maria Madalena abandonasse tudo e seguisse os passos fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. Agora, opinião minha pessoal, com todo respeito, eu não gosto muito de fazer isso, mas a gente vai lendo, a gente vai estudando, vai formando uma concepção. A mim parece que a Maria Madalena estava numa prova
numa prova em que ela precisaria mostrar que já era um espírito pronto, que já era um espírito que estava na condição de alçar voos mais altos na espiritualidade superior. E ela fez essa prova. E essa prova, ela foi literalmente aprovada com louvor, porque ela se colocou na situação de sofrimento, de tentações absurdas, sendo inclusive afetada por irmãos que com ela coadunavam naquela busca, e depois, quando ela teve o movimento de acordar-se, ela foi forte até o fim e conseguiu vencer as suas próprias condições inferiores que ela ainda achava que tinha. Ou seja, ela fez a sua redenção numa existência angustiosa, nas palavras de Emmanuel. Então, Maria de Madalena, minhas amigas, é um exemplo ímpar, porque ela simplesmente conseguiu fazer rodar a sua mudança do despertar imediatamente. Mas não nos enganemos. Não foi a partir disso que ela foi feliz pro resto da vida e não teve nenhuma dificuldade. Pelo contrário, aí sim começaram as provas verdadeiras. E ela foi tentada várias vezes para voltar. Ela continuava bela, ela continuava sendo assediada, ela continuava, então, sofrendo as tentações. E venceu. Isso é a grandeza do Espírito. E Thelma? Eu só queria colocar, eu achei interessante, porque, na verdade, é a maturidade de cada um. A gente, essas colocações, essas histórias, o Paulo de Tarso, Maria Madalena, e cada um, Pedro, cada um teve o seu momento, né? Então, assim, a gente tem que entender que nós também temos o nosso momento. E é isso que a gente tem que, assim, perceber nesse referencial que são os apóstolos, né? São essas figuras na história que vão colocando para a gente a conduta de cada um e a gente perceber e fazer o nosso projeto de vida. É isso que a gente vai tendo de lição. Eu acho interessante, né, do que Max falou, que, na verdade, esse despertar, essa transformação, ela não acontece num passo de mágica, porque senão nós já estaríamos no planeta de regeneração, todos nós, e não no planeta de prova e expiação, não é? E nesse caminho, nós também não podemos mais dizer que desconhecemos o que é o bem, né? Nós estamos num impasse imenso agora. E o que me chama a atenção na história de Maria de Madalena, ao conhecer o Cristo, porque ela teve uma decisão. Eu acho isso interessantíssimo. Enquanto a gente não toma a decisão, a determinação, e essa determinação, no caso, né, trazendo a história de Maria de Madalena, ela vivia uma vida de prazeres no qual ela já sentia o que Ana nos trouxe, o vazio existencial. Alguma coisa faltava, que ela não sabia onde estava essa alguma coisa. Penso eu, né? No momento em que ela encontra o Cristo, que o Cristo traz novas formas de ver que a vida é muito mais do que os prazeres da carne, que a vida é muito mais do que viver para fora, que o reino de Deus está dentro de nós, é isso que a gente tem que construir. Ela deve ter se deslumbrado com a possibilidade de ter descoberto como preencher esse vazio existencial. E toma a decisão, a determinação de seguir. Porque nós já conhecemos essa história do Evangelho, né? Não nos é trazida pela primeira vez. Mas, no entanto, a grande maioria, ao ter contato com essas verdades, ainda não se decidiu, não se determinou. Hoje eu acredito, amanhã mais ou menos, e assim a gente vai justificando da existência de uma fé, e é uma fé oscilante. Oscila porque nós não determinamos a acreditar de que aquelas verdades trazidas pelo Cristo são as nossas verdades. E a gente só vai buscar essas verdades quando temos uma doença, uma frustração muito grande, na qual tudo que nos resta buscar a ajuda divina. Uma vez alcançado, nós voltamos ao que éramos antes. Então, nós não nos determinamos. E isso eu acho fantástico na história de Maria de Madalena, nos trazer a importância de que, para seguir o Evangelho, para fazermos a nossa transformação, é necessário se tomar uma decisão, se determinar a mudar. E essa determinação tem que vir no impulso de algo maior.
da insatisfação do jeito que está se vivendo, da insatisfação da pessoa que se mostra ser de que no fundo nós não somos. Então é muito profundo esse contato de Madalena consigo e com as verdades do Cristo. É motivadora para todos nós que estamos tentando, né, essa transformação e seguir determinadamente mesmo Cristo, naquilo que ele disse, largue tudo e segue-me, né? Continua, Max. Deixa eu trazer um outro ponto aqui, Max, para você. É a questão da mulher, né? Que ainda hoje é uma questão, e ainda mais há 2000 anos. E Maria Madalena, ela foi essa personalidade com essa força toda, porém num mundo muito mais patriarcal do que é hoje, ainda por cima. Tanto que os apóstolos não quiseram que ela ficasse ao lado deles, quando eles saíram para pregar, né? E hoje em dia, a gente ainda lida com essa questão da dependência da mulher, de como a mulher se sente ainda, né, nesse mundo. Mas isso não impediu que Maria Madalena fosse e buscasse auxiliar as pessoas e cumprisse a missão dela. Então, ela sendo mulher, Max, já que ela encontrou sua missão, ela superou os preconceitos da época, transformou-se moralmente. Que missões ao mundo feminino você acha que ela nos traz hoje? Então, ela é um exemplo não só ao mundo feminino, né, mas ao mundo masculino também, porque da mesma forma como ela se entregou a um tipo de ofício que privilegiava os seus prazeres e colocar-se em posição de realce na sociedade, seja ela como for, ela era, vamos dizer assim, ela era pretendida por muitos e muitos generais, pessoas famosas da época, iam buscá-la, e ela era, quando conquistada, era como se fosse uma conquista daquele general. Então, estar com ela era uma posição, vamos dizer assim, relevante para aquelas pessoas que eram relevantes na sociedade. Então, essa situação, nós vivemos como mulher ou como homem na sociedade presente. Quantos de nós, não necessariamente naquele mundo que ela se enveredou, mas quantos de nós não busca se colocar em posições de relevância, posições em que a gente se coloca como se fosse maior do que os outros, para poder saciar um prazer íntimo de autossatisfação do ego? Quantos de nós não fazemos isso? Os problemas que Maria viveu naquela época são os mesmos que nós vivemos hoje na intimidade. Mudam-se os cenários, mudam as tecnologias, mudam os seus participantes naquele cenário, mas as realidades morais são as mesmas. Nós estamos há 2000 anos desde que Jesus chegou em nós, e olha quantas pessoas ainda, como bem disse Miriam, não estão decidindo mudar como ela decidiu, porque ainda não querem fazer essa mudança, porque sabem na intimidade que essa mudança imediatamente causará nelas tomar as decisões severas. Por exemplo, quando Maria encontrou com Jesus, e olha que ela achava que ele não fosse recebê-la pela condição dela, a serva insiste com ela e ela acaba em procurar Jesus. A conversa foi simples, foi curta, mas ela, quando saiu de lá, ela já não era mais a mesma pessoa, ela já tinha a sua modificação claríssima, porque naquele encontro ela conseguiu perceber, como Miriam disse, a realidade da vida. Não era o que ela estava buscando. E ela fez uma coisa impressionante. Naquele mesmo dia, ela voltou e no dia seguinte, ela literalmente vendeu tudo, gente. Ela vendeu tudo, ficou só com o mínimo necessário para ela conseguir vencer um pouquinho as vidas e distribuiu tudo com as pessoas e iniciou literalmente a nova vida. Quando ela fez isso, é uma clareza para nós que estamos aqui hoje, para não ficar com essa fé vacilante, essas decisões oscilantes. Nós sabemos que podemos fazer isso também, mas aí existe o tal do querer. Querer é poder. Ela quis mudar, ela sentiu a necessidade, o vazio existencial, a sede de amor que ela experimentava, aquela sensação que ela trazia dentro dela de incompletude, ela conseguiu perceber que seria atendida se ela tomasse essa decisão. Mas essa decisão, como hoje, ela tem consequências. Se você decidir fazer o que ela fez, o que aconteceu com Magdala no dia seguinte?
pessoal dizia assim, ela não vai aguentar, ela vai voltar. Todo mundo que a endeusava começou a fazer o contrário. É assim que a sociedade vê aqueles que tomam decisões radicais no sentido de largar a matéria e buscar o espírito. E ela fez isso. Ela lutou contra si própria, contra as suas tentações íntimas e lutou contra os outros. E isso é o mesmo trabalho que cabe a um de nós fazer no dia de hoje. Eu quero realmente evoluir, eu quero realmente me espiritualizar, eu quero realmente ter a pretensão de seguir os passos de Jesus. Se eu quero fazer isso, eu tenho que arcar com as consequências, porque não há ascensão sem a cruz, nos ensinam os Espíritos. Isso quer dizer, não há ascensão para o mundo evoluído, para o mundo espiritual elevado, sem o sofrimento depurador, sem o sofrimento que limpa as nossas sujidades que nós adquirimos em encarnações anteriores. Então, a situação de Maria Madalena, ou das Marias e dos Joãos de hoje, dos homens e mulheres de hoje, são as mesmas. Nós não temos absolutamente nenhuma dificuldade em perceber isso. Basta que cada um se olhe intimamente e verifique aquilo que precisa ser mudado, aquilo que ainda está causando vazio. E buscar preencher esse vazio nas sensações do mundo é apenas protelar e agravar o sofrimento. É apenas buscar matar a sede na água do mar. Não se dessedenta, pelo contrário, fica-se cada vez mais comprometido, alucinado, ao ponto de perder a jornada. Imaginemos que Maria Madalena não tivesse conhecido Jesus. O que teria acontecido com ela? Se ela não tivesse tido a oportunidade de um toque, que foi a palavra dele, que foi a presença dele, talvez esse despertar só viesse a acontecer quando ela desencarnasse. Como muitos de nós perdem oportunidades. Muitos falaram com Jesus, muitos estiveram com Jesus, e poucos fizeram a mudança como ela fez. Então, essas mudanças, elas precisam ser provocadas, não esperando que Jesus vai aparecer para mim, como apareceu para Paulo, como apareceu para ela. Não, essas mudanças já estão em mim, eu preciso apenas querer fazê-las. E isso é a realidade do mundo de hoje, como daquela época, Ana. É interessante que em nenhum momento, né, Max, você vê ela se culpando pela vida que ela levou até ali, entrando num movimento negativo, né, ou vacilante. Ela simplesmente, como a Miriam disse, tomou a decisão, aquilo ali fez sentido para ela, ela já estava pronta para isso, né? Meninas, a gente está caminhando aqui para o final do programa, quero ouvir vocês, para a gente chegar para o Max e pedir uma lição final da história de Maria Madalena, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Thelma? Eu vou só colocar que ela nos traz uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que tem o seu livre-arbítrio e escolheu o caminho que foi melhor, né? Então, isso mostra o quanto nós precisamos ser determinados e escolher e ter a responsabilidade de assumir as nossas escolhas. É isso que eu vou colocar e passar para a Miriam para concluir. Bom, o que me traz ainda de lição é como é que nós estamos vendo a vida. Se eu entendo a vida como a presente, só existe essa, então o pensamento de usufruir de tudo que é bom, entre aspas, né, que eu possa considerar bom, eu vou fazer de tudo para ter, então eu estou nessa faixa da cegueira, da inconsciência. Mas se eu já estou compreendendo e vendo, mesmo na natureza, nas coisas, não é possível que haja uma justiça nas desigualdades do mundo que a gente vê hoje, né? Existe alguma coisa maior, alguma coisa futura, uma vida futura. Se eu vejo uma possibilidade de vida futura, então a minha vida presente não é tudo. E se há uma vida futura, eu me vejo no impulso de também me preparar para essa vida futura. E se ela é uma vida espiritual, que é a minha realidade, eu vou então buscar com mais ardor, né, com mais afinco, a decisão de mudar-me para poder chegar nessa vida. E lembrando, né, gente, que na verdade tudo é energia, né, tudo é afinidade. Não adianta eu querer mentalmente, racionalmente, eu vou mudar para uma vida futura melhor, evoluir, quando a minha afinidade, aquilo que eu penso, sinto e ajo, é coerente com a minha verdade, e que essa verdade está em sintonia com as verdades evangélicas, né? Só isso.
Max, eu fico aqui pensando, né, quando você diz que Maria Madalena já estava pronta, né, ela já tinha construído dentro de si essa sensibilidade, e ali aquela situação em que ela veio, né, a fez despertar para aquele complemento, para aquela mensagem que faltava para ela concluir uma aquisição bem mais robusta do espírito dela. Só que quando a gente vê o exemplo dela e quando a gente fala que, puxa, a gente precisa ter determinação e vontade para fazer essa mudança, o exemplo dela é um exemplo bem, às vezes nos parece, nossa, eu não estou pronta para isso. Talvez o meu espírito esteja muito longe, né, do espírito de Maria Madalena, para eu fazer toda essa mudança, porque, gente, ela, você disse, ela vendeu tudo, ela era rica, ela abriu mão de tudo, ela foi trabalhar em prol dos leprosos e morreu de lepra, né? Como que a gente pode usar o exemplo dela, de determinação, de entendimento da mensagem de forma muito profunda, para que a gente faça as mudanças, mas sem dar saltos, sem essa ilusão de que vamos nos modificar e a nossa vida vai se tornar uma vida de mártir ou, né, alguma coisa que a gente acha que vai dar saltos. Usa o exemplo da vida dela que nós aprendemos aqui com você para nos orientar nesse caminho, por favor. Sua mensagem final. Então, Ana, a situação dela é emblemática porque ela consegue regimentar de dentro dela uma força espiritual que ela já tinha conquistado nas suas anteriores encarnações. Nós não podemos esquecer disso. Então, nós gostaríamos de dizer que há tempo de plantar e há tempo de colher. A história evolutiva de cada um de nós é diferente. A história evolutiva dela era uma em que ela já se situava numa condição em que a força moral já era suficiente para ela vencer. Mas cada um de nós sabe intimamente o tamanho da sua força, sabe o que convém e o que não convém, porque existe uma lei, que chama-se lei de consciência, que está instalada em nosso íncito, e nós não temos como negar isso. Todos nós já conhecemos. Falar que não sabemos é uma hipocrisia. Então, nós precisamos nos colocar na nossa posição. Eu preciso saber qual é o meu tamanho, mas eu preciso saber se eu estou sendo útil ao mundo onde eu estou plantado. Porque se eu estou passando pelo mundo, buscando satisfazer meus prazeres pessoais, sem me preocupar com o outro, eu estou não só distante de Maria de Madalena, como eu estou distante de tudo que é enobrecedor. Se eu já começo a me preocupar com o outro e faço esforços para preocupar menos comigo e mais com o outro, eu estou demonstrando que eu estou vencendo uma predisposição anterior de egocentrismo, para buscar o que nós chamamos de cuidar do outro, de fazer pelo outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós, mesmo quando o outro não faça. Então é importante nós sabermos que cada um de nós é um mundo próprio, mas cada um de nós sabe, como Maria soube, como Paulo soube, como Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, soube, como cada um que está na história do Evangelho, que é um ícone de referência para cada um de nós, cada um de nós sabemos o nosso tamanho íntimo da nossa construção. Quem está assistindo este programa, quem está participando dele, é seguramente quem já tem a capacidade de maturidade moral de compreender isso. E não dá mais para dizer que eu vou deixar para a próxima encarnação, porque isso é uma falácia, e uma falácia perigosa, pode apenas produzir mais na frente sofrimentos desnecessários para despertar. Para que sofrer para despertar? Nós podemos despertar pelo conhecimento dos outros. Estamos vendo as experiências dos outros que são emblemáticos. E o caso de Maria de Madalena é uma experiência fortíssima, porque ela foi um espírito com uma força moral superior à média. E nós não podemos falar assim, eu não dou conta de fazer o que ela faz. Você não precisa fazer o que ela fez ou o que ela faz. Você precisa fazer o que você tem que fazer na sua intimidade, você sabe. Isso é vencer os seus limites. Então, cada um de nós precisa encontrar a sua razão de ser neste planeta, a sua razão de ser nessa sociedade. Você sabe que você é um espírito que passa de uma encarnação para outra, que vive
com a vida eterna. Você sabe que as experiências são cumulativas. E não aproveitar essas experiências do momento em que você está vivendo é desprezar a oportunidade que o mundo está te oferecendo. Então, qual é o meu desafio? Qual é a minha mudança? Eu já estou desperto? Isso são perguntas que cada um de nós temos que fazer para nós mesmos, olhando para o nosso íntimo, reconhecendo as nossas dificuldades, mas já reconhecendo também as nossas conquistas, sabendo que podemos ter força para vencer determinadas situações. Não precisamos, às vezes, acordar junto dos leprosos, como ela foi para o vale dos leprosos, não damos conta disso ainda, mas podemos fazer uma visita a eles com regularidade. Alguém que já tenha ido em Goiânia ou em Anápolis vai encontrar, por exemplo, em Anápolis, que eu conheço particularmente, leprosos que estão lá no Mohan, por exemplo, que é um tipo de hospital, de uma ONG, ou vai encontrar dentro das casas. A gente visita pessoas em que você vê que a pessoa não quer admitir que está com a hanseníase, e você precisa ajudá-la a convencer a procurar um sistema de saúde, porque o odor fétido que emana daquela ferida que vai sendo criada pelo bacilo de Hansen é horrível. Você não conseguiria viver com essa pessoa? Tudo bem, você não dá conta ainda, mas você pode dar uma atenção a ela, visitá-la. Enfim, você pode fazer no seu tamanho de força aquilo que você é capaz de fazer. Agora, deixar o hanseniano lá como se ele não existisse, mesmo sabendo que ele existe, é o que nós estamos chamando de fuga. E essa fuga só tem agravantes. Então, a minha lição para mim mesmo, pessoalmente, é: qual é o tamanho da minha força? O que eu estou fazendo pelo bem da sociedade em que eu vivo? Essa é a pergunta que eu preciso responder com nitidez, com honestidade, na minha intimidade. O que o mundo vai dizer, o que vão dizer de mim, não importa, desde que eu esteja na direção como Maria Madalena esteve. Aí, então, nós cumpriremos o desiderato de nossa resistência. Essa, para mim, é a mensagem de Maria Madalena e de todos os ícones do bem que nós conhecemos. Maravilhoso, né, gente? Nossa! Muito. Eu fico assim, sempre muito emocionada, muito feliz quando o Max vem, porque eu acho os ensinamentos, aquilo que você nos proporciona, trazendo esses profundos conhecimentos da vida, né, dessas pessoas, porque você traz referências, inclusive. Você falou sobre livros aqui, né, Max? Eu queria que você repetisse agora, ao final, as referências literárias que você trouxe. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na vida de Maria Madalena, pode repetir? Então, temos o Boa Nova, são 30 lições que Humberto de Campos trouxe, e o Boa Nova tem uma lição sobre Maria de Magdala impressionante. É importantíssimo não deixar essa obra na estante, estudá-la. Esse é um autor masculino. Essa é uma autora feminina, cuja polaridade feminil tem aqui uma poesia, uma maneira de contar a história que acalenta a nossa alma. Eu, particularmente, sensibilizo muito com essa mulher chamada Amélia Rodrigues. E vamos lembrar, a Amélia Rodrigues, quando encarnada, era uma poetisa e era uma católica praticante. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela foi convidada por Joana de Ângeles a se tornar membra da equipe do Espírito de Verdade. E ela precisou passar pelos estudos do Espiritismo para deixar aqueles dogmas que ela trazia dentro do catolicismo e tornar-se uma verdadeira espírita. E veja que belíssimas palavras essa mulher escreve. Então, Primícias do Reino é uma das 12 obras dela, maravilhosa, que nós devemos estudar. E nós não podemos esquecer do nosso querido Emmanuel. Aqui eu tenho uma edição bem antiga do Caminho, Verdade e Vida, que são lições das passagens evangélicas. E o nosso Emmanuel tem uma capacidade de síntese. É impressionante, com poucas palavras ele diz muito. E essa lição que a gente encontra aqui, de Maria Magdala, está aqui, ele vai comparar Paulo com ela e vai dizer por que ela consegue de uma forma e ele consegue de outra, com palavras caríssimas. Então, gente, estudar estas obras é ponto necessário para compreender melhor as lições. Porque compreendendo melhor as lições, nós podemos fazer o despertar sem necessidade da dor. Muito obrigado. Então, Max, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Miriam e Thelma, obrigada pela participação de vocês. E só avisando que a nossa próxima personalidade dessa série que a gente está fazendo aqui com o Max vai ser Joana de Cusa, que nada mais porre, né, do que Joana de Ângeles, a nossa atual benfeitora. A gente fala
tanto nela aqui, né? Então, o Max vai trazer a vida dessa personalidade do cristianismo, que foi a Joana de Cusa, numa próxima oportunidade. E vocês, a todos que nos assistiram, te convidamos para se inscrever no nosso canal da Comunhão Espírita de Brasília, acompanhar todas as nossas produções da casa, ativar o sininho e procurar a nossa playlist do Papo Espírita. Vocês vão ver quantos temas interessantes, diversificados a gente tem para ampliar o seu conhecimento da doutrina e as suas reflexões sobre autoconhecimento também. Até a próxima, uma boa semana a todos. Um abraço.